Boa noite. Muito bem, muito prazeroso, meus irmãos, num culto que é necessário, extremamente necessário, porque tudo aquilo que Deus ordenou à sua igreja é necessário e tem que ser observado. Como diz aquele bom e belo hino, creio observar tudo quanto ordenar. Não somente uma parte, mas tudo. Seria muito bom que toda a igreja tivesse aqui. É isso que Deus quer ver, muito mais do que nós. E o muito mais importante do que nós, né? Spurgeon falou uma vez que tinha um grupo de irmãos que oravam muito pelo seu ministério o tempo todo. Spurgeon, nem todos talvez saibam, mas foi um grande pregador da Grã-Bretanha, da Inglaterra, um dos maiores que já pisou nesse solo. Mas ele falou que se um dia aqueles irmãos que oravam pelo seu ministério incessantemente, se eles fossem parar de orar, que antecipadamente avisasse ele, para que ele pudesse encerrar o seu ministério. E eu digo que ele não estava errado, não. Porque o que sustenta um ministério, o que sustenta uma obra espiritual, são as orações. Então, irmãos, assim, da parte de Cristo, como irmão de vós todos, eu rogo que os irmãos orem por todos os pedidos que foram feitos nas suas casas. Não deixe de orar por nenhum. Eu creio que você ficaria muito satisfeito se soubesse que aquele irmão está orando por você. A gente não fica satisfeito? Ficamos felizes. Esse mesmo Spurgeon, eu falo muito dele porque eu leio muito dele e ouço dele. Uma vez ele estava meio depressivo, ele tinha muito problema de saúde. A depressão dele não era por questões emocionais, mas por problemas patológicos. E ele chegou para uma irmã e falou: irmã, ora por mim. E ela voltou para ele e falou: pastor, eu não tenho feito outra coisa. E disse que ele já foi para casa muito feliz e mais leve. Então isso é por isso que é bom, irmãos. Não deixe de orar, não deixe de cumprir seu papel. Assim como você gostaria que os irmãos orassem por aquele pedido que você fez, faça você o mesmo por eles. E não deixe de orar por todos aqueles que estão em eminência na igreja, porque eles são sempre os alvos mais buscados pelo inimigo, né? Então a oração é muito importante. Mas estamos contentes estar aqui com a igreja. Vou levar as lembranças dos irmãos lá para a igreja de Pereira Barreto. Pereira Barreto, ó. Meu pai, eu acho que eu estou precisando ir em Pereira Barreto, hein? Em São Paulo, assim que eu chegar lá. E assim, seria muito bom que nós pudéssemos um dia fazer um intercâmbio, né? Mas é muito difícil. Mas que estejam orando pela igreja lá, irmão, pelo trabalho em São José dos Campos, onde o pastor Valdir está trabalhando incessantemente. Ele realmente está fazendo um trabalho muito bom lá, ele está se empenhando muito. E que os irmãos orem para que aquele trabalho venha a ser uma igreja. É o que queremos. Não está longe disso, mas é Deus quem faz a obra. Então os irmãos orem, tá bom? Sem mais, vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, lá em Hebreus, capítulo 12. Meu filho estava com uma dorzinha de cabeça agora à tarde, um estadinho meio febril, acho que a garganta dele está meio inflamada, então aí a minha esposa acabou não vindo, e para ter maiores cuidados lá. Hebreus capítulo 12. No domingo, irmãos, nós tivemos a oportunidade de falar da justiça que nós temos sobre nós
a qual não proveio de nós, mas proveio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justiça eterna, justiça perfeita. É ela que nos colocou em paz com Deus e não foi outra coisa. Se nós temos paz com Deus hoje, é graças à justiça do seu Filho amado, que nos foi imputada gratuitamente por Deus, para que nós pudéssemos estar com Ele e viver com Ele naquela nova terra, naquele novo céu que Ele vai preparar para estar com todos os seus santos por toda a eternidade. E não é por toda, porque a eternidade não pode dizer assim, né? Para todo sempre. Nós somos justos pela justiça de Cristo. Cristo nos salvou, Cristo nos deu o que nós precisávamos para estar em comunhão com o Pai, para não sermos mais inimigos, mas amigos, como Ele mesmo diz lá em João 17, onde o próprio Filho de Deus mostra desejo intenso de estar com os seus, aquele que Ele salvou. Pai, eu quero que onde eu estiver, esteja também comigo aqueles que Tu me deste. É o que Ele disse na sua oração, em João 17. Oração sacerdotal, oração intercessória. Como é glorioso para mim, irmão, saber que Jesus Cristo quer estar comigo. Ele quer mostrar a sua glória para todos aqueles que são seus. Ele quer que nós vejamos quem é o Senhor realmente. Porque nós vimos aqui o Senhor Jesus Cristo sem a sua glória. Ele despojou-se da sua glória, mas agora Ele quer que nós o vejamos como Ele é, em grande glória. E deve ser o nosso anseio isso, muito mais do que qualquer outro anseio. Nós temos que ansiar, irmãos, por Cristo e a sua glória, e nós em glória também juntamente com Ele. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, de acordo com aquilo que é o ensinamento da palavra de Deus. No versículo 1 e 2 ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, veja que ele tem falado aqui dos santos do passado, daquelas pessoas que nós consideramos heróis da fé, porque viveram conforme é digno, conforme é devido que um cristão verdadeiro viva, seja em qualquer tempo. Eles viveram naquela forma no passado porque eles foram daquela época, porque se eles estivessem na nossa época, eles também seriam intensos. Não é porque era daquela época que Abraão foi o que foi, Isaac foi o que foi, Davi foi o que foi, Daniel foi o que foi. Eles viveram naquela época porque Deus os colocou lá. Mas se Deus os tivesse colocado na nossa época, eles seriam tão intensos quanto foram. Não é a época que faz o cristão. Temos que atentar, irmãos, para essa nuvem de testemunhas, que pode ser testemunhas a nosso favor, mas pode ser contra nós. Talvez ele chegue para nós e fale: você não é digno de levar sobre si o nome de Jesus Cristo.
nós estamos com essa nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, irmão, muitas vezes as pessoas acabam não compreendendo. As pessoas pensam que as testemunhas são os ímpios. Não é os ímpios. Ele está falando aqui desses crentes do capítulo 11. Estes são as testemunhas. Testemunhas de Deus, que Deus implantou na face da terra, para que nós pudéssemos ter nele o exemplo do que é ser um cristão, do que é ser um crente, de como se deve viver, do que é prioridade, daquilo que realmente agrada a Deus. Eles são testemunhas da parte de Deus para conosco, pela sua forma de vida e por aquilo que eles falaram. Atentemos para Ele, para que possamos seguir e sermos também heróis da fé no século 21. E ele diz: deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, o que não falta na nossa vida é embaraço. Certas passagens, elas são áureas, porque elas fazem parte, elas estão todos os dias nos admoestando, porque de fato nós não conseguimos passar de uma fase para outra, e então logo aquela passagem se torna repetitiva, e ela continua falando a nossa vida, e ela vai continuar falando até que nós tenhamos aprendido, se é que vamos aprender. Deixemos o embaraço. Embaraço, irmãos, é tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual, que não está deixando nós desenvolver, que nos mantém crianças diante de Deus, fazendo com que nós não prossigamos. Mas a razão, muitas vezes, é o que diz o versículo 2, nós deixamos de olhar para Jesus Cristo. Porque se nós estivermos o tempo todo olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, será muito mais fácil vencer os embaraços, tomar as decisões necessárias, as atitudes certas, e cada vez mais e mais próximo de Deus, mais próximo daquilo que é a expectativa e que deve ser realmente a conduta de um verdadeiro servo de Jesus Cristo, de um filho de Deus, daquele grau de obediência que Deus vai falar: você é um filho amado. Caminhemos, pois, irmãos, sabendo que nós já não pertencemos mais à esfera desse mundo, ainda que temos que nossa vida com ele envolver, porque estamos aqui, ainda temos que trabalhar, ainda temos que comer com o suor do nosso rosto, mas interagir com as pessoas, mas tudo com discernimento, com sabedoria, e a cada dia, em cada atitude, em cada momento, procurando de todas as formas fazer com que Jesus Cristo seja glorificado por mim e em mim. Não tem como desvencilhar, irmão, nosso Deus Salvador de qualquer área da nossa vida. Isso seria um erro fatal. No meu trabalho, Jesus Cristo ainda deve ser o comandante.
No meu lazer, Ele ainda continua sendo o meu comandante. No meu lar, Ele deve ser o comandante supremo. É assim que nós temos que entender. Do contrário, Deus vai continuar nos corrigindo até que aprendamos. Aprendamos que nós fomos comprados, corpo, alma e espírito, e pertencemos a Deus e estamos indo para Ele. E as suas promessas não são poucas para o seu povo. São promessas riquíssimas e eternas. Nada que a traça e a ferrugem consomem, nada que vai passar depois de alguns anos. É interessante, né? Porque a gente vê, né, nosso pai velho, e a vida dele é falar como é duro ser velho e doente. É o que ele fala. Quando alguém fala, o senhor está bom, seu João? Ou o irmão João, quando é um cristão, ele fala, estou vivo. Né? Você sabe que dá a impressão que tudo aquilo que ele viveu ficou para trás. E o presente momento encobriu tudo aquilo de tal maneira que a pessoa fica à mercê do enfado, da canseira, da fadiga que a Bíblia fala que é a velhice. Essa vida passa, meu irmão, mas passa voando. E ela passa para mim e para você como passa para todos os outros. Não é à toa que a Bíblia fala da nossa vida como um vapor que hoje está aí, segundos, desapareceu. Uma bela flor que você olha hoje, ela linda, e amanhã já está murcha. E daqui a pouco seca, e daqui a pouco morre. Então a gente volta e fala, o que é sabedoria? O que é verdadeira sabedoria? O que é aplicar uma verdadeira sabedoria no dia a dia, sabendo que a vida é dessa forma e que nós estamos indo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que é sabedoria? Como eu devo me conduzir de maneira sábia, não perante os homens, mas perante aquele que é meu Senhor? O que é sabedoria diante de Deus? Essas testemunhas foram sábias, pois buscaram o reino de Deus em primeiro lugar e convergiram sua vida àquele que o salvou, aquele que é o seu Senhor, seu Salvador. Aqui em Hebreus ainda, no capítulo 11, vamos voltar um pouco e ver aqui daqueles que são as testemunhas. No versículo 13 diz assim, todos estes, falando daqueles que ele já falou, né, anteriormente aqui, Abraão, Jacó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. O caminho ainda estava lá, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que passagem maravilhosa essa, não, irmãos? Gloriosa essa passagem. Essa passagem é para nós, meu amado.
Nós não estamos numa condição diferente deles. Nós também vamos morrer na fé. A mesma fé deles é a nossa fé. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A fé de Abraão foi dada por Deus, assim como a nossa. A fé vem de Deus, é um dom de Deus. Eles receberam as promessas, assim como nós recebemos as promessas de Deus. Está aqui. Conhecemos-as. Está na nossa frente, está na palavra de Deus que está nas nossas casas. Infelizmente, muitas vezes fechada de segunda, depois volta a abrir na terça, e depois volta a fechar na quarta, quinta, sexta, volta a abrir no sábado e no domingo. Eu não estou falando só dessa igreja, estou falando de outras também. É uma pena, irmãos. Nós devemos amar a lei do Senhor e meditar nela quando? De dia e de noite. Quer dizer, você tem que ter sede de Deus, assim como eu. É impressionante a intensidade com que nós nos portamos diante de algumas coisas que nós ansiamos nessa vida, e o quanto nós nos esforçamos por elas. E infelizmente eu não posso ver o reino de Deus recebendo o mesmo tratamento, o mesmo esforço, a mesma ansiedade, o mesmo valor. Isso não é sabedoria. Eles morreram na fé, recebendo as promessas, creram nela, vendo-as de longe. Irmão, será que nós estamos vendo a promessa? Você está vendo a promessa? Você sabe qual é elas? Quais são as promessas de Deus para aqueles que são seus? Você já investigou? Você estudou sobre elas? Por que você acha que Deus deixou na sua palavra as suas promessas? É para que nós tomamos posse dela no conhecimento. Cremos em Deus, cremos que a palavra é de Deus e ela é verdadeira e de fato ela é mesma. Jamais deixará de ser. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, meu amado irmão. E eu e você temos que crer nela de todo o coração. E se nós crermos nela de todo o coração, ela vai imperar em nossa vida. Ela vai dirigir, ela vai nortear, ela vai ser a nossa bússola, literalmente. Não ficaremos sem rumo, porque ela sempre aponta para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Para onde nós estamos indo, e é lá que nós vamos chegar. Eles vendo-a de longe e crendo. Irmão, será que é falta de fé? Será que estamos duvidando daquilo que Deus diz? Será que a nossa fé está titubeando? Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se nós não temos fé, não tem acordo com o Senhor. Porque tudo que nós fazermos nessa vida tem que ser feita por fé. E não por vista, por fé. Nossos passos, irmãos amados, têm que ser pela fé na palavra do Senhor. Do contrário, não teremos como agradá-lo. Não duvidemos, irmãos, do nosso Senhor. Ele já deu provas mais do que suficientes de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas.
sustentador de todas as coisas, Ele é quem cuida de tudo, todas as coisas aqui foram determinadas com Ele, até os fios de cabelo que caem da nossa cabeça foram determinados por Deus. Creia você ou não, essa é a verdade, mas eu espero que você creia, porque é a verdade. E se você crer nas pequenas coisas, você também crerá nas maiores. Mas se você não crer nas pequenas, se nós não crermos no nosso Deus para as pequenas coisas, jamais creremos nele para as grandes. Se eu não sou capaz de dar um passo de fé para coisas minúsculas, que nem custar alguma coisa pode nos custar, como eu vou dar um passo de fé para coisas grandes, onde envolve eu, a minha família e muitas outras coisas? Mas é assim que Deus quer. Andar por fé não é andar por vista, e andar por vista não é andar por fé. Não tem como conciliar essas duas coisas. Ou é uma, ou é outra. Crendo e abraçando é minha. Abraçar, meu irmão, é quando você quer aquilo, né? Quando você quer bem uma pessoa, você abraça ela, né? Eu estou com você, eu estou em comunhão, você é meu amigo. Abraçar as promessas de Deus é querer elas perto de você, com você. Eles abraçaram as promessas, porque creram nelas, viram, creram e falou: é minha, eu quero, Senhor, eu quero as suas promessas, eu não quero o que o mundo tem a oferecer, mas eu quero muito o que o Senhor tem a me dar. E foi assim que eles caminharam, irmãos. Tanto é que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, isso é importantíssimo. Eu creio que nós temos a obrigação diante de nosso Senhor de nos comportar de maneira tal que as pessoas percebam que nós não temos um só fio de raiz apegado a esse mundo. É possível. Eles buscaram uma pátria, não uma pátria terreal, não uma pátria que era desse mundo, mas aquela que vem de Deus, a pátria do Senhor. Eles poderiam voltar, como diz o passagem, se quisessem, mas não desejavam isso. Eles desejavam uma melhor. Irmão, um homem sábio, ele sempre escolhe o que é melhor. Muitas vezes a gente nos julga muito sábios, né? Mas as nossas escolhas é que mostra onde está realmente a nossa sabedoria ou em que grau ela está. Eu considero muito sábio uma pessoa que realmente anda nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chego ao ponto de invejá-lo, porque é o meu desejo. Esse é um homem sábio. E olha que uma passagem que também me chama a atenção, irmãos, é o autor dizer: pelo que também Deus não se envergonha deles. É destes que Deus tem prazer, é desses que Deus realmente olha e fala: este é meu filho.
Talvez Deus não tenha esse prazer e esse orgulho de olhar para mim e dizer: este é meu filho, ainda que eu sou filho dele. É duro quando você é uma vergonha para seu pai, não é? Eu já, na minha carreira de vida, eu já fiz meu pai passar vergonha. E eu vou dizer uma coisa, é duro, é humilhante. Você está conspirando contra a reputação do seu pai, por meio da sua conduta leviana, falsa, mentirosa. Se é assim com o nosso pai terreno, irmãos, quanto dizer que o nosso pai celestial? Não é? Já lhes preparou uma cidade. Irmãos, não sejamos como aqueles falsos cristãos. Deus queira que nenhum dos que sejam membros dessa igreja e que venham a ser membros sejam um falso cristão ou um cristão arrolado ao rol de membros da igreja, mas não arrolado no céu, não um cidadão do reino de Deus. Uma pessoa qualquer um pode ser membro de uma igreja, mas somente os salvos serão membros do reino de Deus. Não tem como. Lá em Filipenses, vamos abrir lá. Outra passagem muito conhecida, que adverte, mas também faz uma distinção clara. Paulo vem falando aqui no capítulo 3, irmão, desculpa, não falei o capítulo, capítulo 3, a partir do versículo 18. Antes, ele vem falando de aqueles que estão no meio da igreja, pessoas que são membros, foram batizados, são membros, mas as intenções, os anseios, a conduta de vida daquela pessoa é uma negação do evangelho. E estes irmãos, por mais que a gente os chame de irmãos, mas irmãos, quem tem que nos chamar de irmão é Jesus Cristo, primariamente. Não adianta nada você me chamar de irmão se Jesus Cristo não me chama de irmão. Havia um grupo de pessoas assim lá, e no versículo 18 ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, só pensam nas coisas terrenas. Aí no versículo 20 ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, nenhum de nós sejamos um filho da perdição, um homem amante de si mesmo, um amante desse mundo. Porque quem ama esse mundo, diz o apóstolo João na sua primeira carta, o amor do Pai não está nele. Ora, irmãos, é a palavra de Deus quem assevera essa verdade. E ele ainda fala bem claramente: o mundo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Mas nós estamos na palavra. Nós somos de Cristo e, consequentemente, não somos mais um filho da perdição. Não podemos pensar nas coisas terrenas tal qual as pessoas pensam.
Nós temos que pensar nas coisas terrenas segundo o entendimento da palavra de Deus. Eu não posso dar valor, irmãos, maior do que Deus dá. Nós não temos esse direito. Nós não somos legisladores. Deus é o legislador. Nós devemos ser cumpridores da sua vontade. Se Cristo falou buscai o reino de Deus em primeiro lugar, então é essa a ordem e não o inverso disso. Notem aqui o mas. Eles são assim, mas não nós. Esse mas está colocando uma perfeita distinção entre um grupo e outro. Aqueles que são da terra e aqueles que verdadeiramente são dos céus. Veja que é uma ansiedade totalmente diferente, é uma busca totalmente diferente. Eles buscam bens terreais, glórias terrenas, satisfação para esta vida, nunca estão satisfeitos, sempre querendo mais, sempre buscando mais, e quanto mais tem, mais quer. Parece sem fim, parece aqueles parafusos de rosca sem fim, né? Você vai girando, 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 nunca chega o fim. Mas nós, irmãos, não somos assim. A nossa rosca para esse mundo é curta, é só o suficiente. Por quê? Porque a nossa cidade está nos céus, meus amados. Nossa cidade não é Sul-de-Minúcia, por mais que nós gostamos dela. Nem São Paulo. E São Paulo eu já não gosto mesmo dela, né? Então, mas eu estou lá, então eu agradeço a Deus por ela, né? Porque não vou cuspir no prato que eu estou comendo. Mas nosso reino, irmão, nossa vida, irmãos, a nossa vida, irmãos, ela está escondida com Cristo. Não sou eu que estou dizendo, você conhece essa passagem, você já ouviu ela nesse púlpito, tenho certeza. Quando Cristo se manifestar, aí sim, você também vai se manifestar. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos. É importante que a igreja entenda dessa forma e não de maneira diferente. Nós não temos a mente do mundo, irmão, nós temos a mente de Cristo, nosso Senhor. Nossa cidade está nos céus, também de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cristo veio para nos salvar de uma vida de perdição, que ele chama, né, essa vida chama de, como é que fala, como aquela passagem vã maneira de viver. Cristo veio para nos salvar de uma vã maneira de viver. Olha, o que é algo vão? Sem sentido, sem valor, não é? Totalmente sem valor. É Deus quem falou isso, não foi a igreja, não é qualquer irmão. É Deus quem falou que viver segundo o mundo é uma vã maneira de viver. Irmão, vamos ser sábios, mas sábios segundo Deus, não segundo o mundo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, com a filosofia mundana que é poderosíssima e quer entrar na nossa vida à força. Que o poder que está dentro de nós possa expulsá-la todas as vezes e sempre. Vamos viver em cabanas, como fez Abraão, Isaac e Jacó, mas nunca lançar alicerces nessa casa, nessa vida, nesse mundo. Aquilo foi, irmão, é figurado. A terra da promessa não era Canaã, a terra da promessa é aquela que Jesus Cristo foi preparar. Então, Abraão, Isaac e Jacó viveram em cabanas, e não é porque eles não tinham dinheiro não, Abraão era riquíssimo, a Bíblia dá testemunho.
a ponto de o gado de Abraão e o gado de Ló, os pastores, né, eles entraram em conflito, porque era muito gado que eles tinham. Abraão tinha inúmeros empregados, servos que trabalhavam para eles. Os servos de um estavam contendendo com os servos de outro, porque precisava de muita gente para cuidar de tantas cabeças de gado, ovelha, camelo e tudo mais. Mas eles não tiveram uma casa firme, porque eles eram peregrinos. Isso não foi deixado à toa na palavra de Deus, irmão, foi deixado como exemplo para nós. Todo o Velho Testamento é exemplo, é figura, para que nós possamos atentar e aplicar em nossa vida os princípios por eles ensinados. Cristo virá, irmãos, e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, pelo seu poder de sujeitar também a si todas as coisas. A única coisa, irmãos, desse mundo que realmente nós precisamos e que nós não iremos levar é o nosso corpo. Porque de fato todo o resto é resto. Mas Deus já providenciou também isso. Cristo ressuscitou glorioso, e assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos em glória, com um corpo semelhante ao dele, um corpo imortal, que não está sujeito mais ao pecado e consequentemente a todos os malefícios que o pecado nos traz hoje, estará banido para todo sempre. Teremos um corpo perfeito na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo abatido já não existirá mais. Esse corpo que um dia a gente vai deixar ele, porque não é possível que a carne e o sangue herde o reino de Deus. Isso é desse mundo, isso foi feito do barro. Não é possível que barro entre no reino eterno de Senhor Jesus Cristo. Deus nos dará um novo corpo espiritual. Deus não vai pegar barro e formar esse novo corpo, ele vai ser transformado assim, como num abrir e piscar de olhos. Vamos ver o nosso Senhor como Ele é na sua glória, o que não é possível hoje com esse corpo. Cristo tem esse poder, porque Ele tem o poder de sujeitar a si todas as coisas. Como seria bom, irmãos, se nós crêssemos de todo o coração que todas as coisas estão na mão de Deus. Porque eu vou dizer, nós não cremos. Porque se nós crêssemos verdadeiramente, eu não vou dizer que nós não cremos, eu vou me retratar, mas nós não cremos com uma fé desenvolvida suficientemente. Se fosse desenvolvida, meu irmão, nosso viver seria diferente, o meu e o seu. Resplandeceríamos, as pessoas poderiam ver Jesus Cristo em nós como a luz do dia, num dia de sol, sem nuvem, meio-dia. Mas não veio. Deus queira que vejam em você, e não só em você, mas em todos da igreja, sejam homens, sejam mulheres. Que Ele possa ver essa esperança gloriosa em você. Nós temos um reino, irmão, preparado para nós. Nós temos essa gloriosa esperança de que, quando Cristo se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele em glória. Já estamos com Ele. Cristo já nos fez assentar nos lugares celestiais, como está escrito em Efésios. Já estamos lá. Para Deus, sim. Porque é impossível que seja revertido. Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo?
Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Estamos garantidos pela obra de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O preço foi pago, a justiça ficou satisfeita, o perdão foi plenário. Não há acusação contra os escolhidos de Deus. É Cristo quem intercede por nós à destra de Deus nas alturas. Vive para isso, conforme está escrito em Hebreus. Vive para interceder por nós. Não é maravilhoso isso? Sendo tudo isso uma realidade, irmão, sabendo que já somos de Deus e que não mais tememos o juízo, e sabendo que tudo nesse mundo vai passando, inclusive nós, e sabendo que, de fato, Jesus Cristo nos adverte para que nós ajuntemos tesouros no céu e não na terra, porque lá não há como nós perdermos, mas aqui nós vamos perder tudo, quer pela morte ou quer por qualquer outro problema. Eu vou usar a expressão de Pedro, né? Que pessoas devemos ser em santo trato e piedade, sabendo que esse mundo vai passar e que vai ser derreter pelo fogo os elementos. Então ele faz essa pergunta, sabendo de tudo isso, é como se ele estivesse aqui falando, que pessoa você deve ser, Daniel, em santo trato e piedade diante de Senhor? Que eu lhe responderia? É a verdade. Eu devo ser santo e muito piedoso, consagrado, até onde eu puder. E isto sim, irmãos, é sabedoria vinda de Deus. Vamos terminar lá em 2 Timóteo, outra passagem muito conhecida, no final da vida do apóstolo Paulo. Esse grande homem de Deus, que não consultou a carne e o sangue, quando foi salvo por Jesus Cristo e chamado para o ministério apostólico. E aí está um dos embaraços da qual nós lemos lá no primeiro, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, quando fala deixemos todo o embaraço, irmãos, eu creio que um dos principais embaraços é que a gente consulta muito a carne e o sangue, na qual não habita bem algum, como diz a palavra. Como é que eu posso consultar algo que é inimigo da minha natureza enxertada, da minha nova vida em Cristo? Mas nós vivemos consultando. É consultar o inimigo. É consultar o inimigo. Consultar a carne e o sangue é consultar literalmente o inimigo. Se eu deixo a palavra de Deus e sigo o meu coração, eu estou consultando e seguindo o inimigo. Mas Paulo não fez isso. Ele seguiu a Cristo. E seguiu de tal maneira nas pisadas de Jesus Cristo, que ele, ao ponto dele falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, que Deus faça de você, tal pessoa, maneira tal de viver, tão perto de Jesus Cristo, mas tão perto que o seu rosto possa resplandecer como o de Moisés, e que as pessoas queiram realmente andar com você, andar nas suas pisadas, porque você anda realmente com Cristo e todo mundo pode ver. E se eles querem buscar um bom exemplo, eles não vão pensar em outra pessoa a não ser em você. Sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo, diz Paulo. Ele foi um grande. Certamente, se tivesse vivido no passado, estaria entre os heróis da fé da lista de Hebreus, capítulo 11. E no versículo 7 ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, que nós possamos amar a vinda de Jesus Cristo, muito mais do que nós amamos os prazeres que essa vida tem a oferecer, e que muitos deles são lícitos, mas que incorporam de tal maneira em nós, e tomam de tal maneira a nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que aquilo que era bom se torna pernicioso. E o que logo é lícito se torna uma pedra de tropeço. Temos que tomar muito cuidado, irmão. Não é à toa que Jesus Cristo diz: aquele que está de pé, tome cuidado, porque você pode cair facilmente. A gente não precisa muito para cair, basta um tropeção. Paulo combateu o bom combate, o combate da fé, irmãos, como aqueles de Hebreus, o combate que Deus nos deu. É interessante quando a gente vê o escrito de Salomão no livro de Eclesiastes, irmão, um homem que foi rei e que teve uma glória inefável nessa vida, realmente assim, talvez uma das maiores que já existiu, e ele chega à conclusão que tudo aquilo é vaidade e aflição de espírito, e que não vale nada. E que mesmo o que vale mesmo, de tudo, a conclusão que ele chegou é: teme ao Senhor, siga a Cristo, siga ao Senhor, ande das pisadas de Deus, ande das pisadas do seu Senhor, porque todo o resto, irmão, é vaidade, e a vaidade passa. Parece que era ontem que eu era um cara vaidoso, com todo aquele meu cabelão, né? Hoje eu sou um cara conformado com a minha calvície. Isso é uma prova de que realmente é vaidade mesmo. E o que vale mesmo é aquilo que está pela frente, e não o que ficou para trás. Então que nós possamos plantar, irmãos, para colher no reino de Jesus Cristo. Que possamos lembrar que somos peregrinos nessa terra e que a nossa pátria está nos céus, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido. Vamos combater esse bom combate da fé, para que tenhamos direito a essa coroa de justiça, a qual Jesus Cristo dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Eu vou dizer, é duro você falar assim, ouvir isso da boca de um apóstolo como Paulo. É fácil a gente falar, eu amo a Jesus Cristo, mas veja como Paulo amou Jesus Cristo. Leia o histórico dele, leia a biografia dele, e você vai saber o que é realmente amar a Cristo. Que é muito mais do que mexer essa língua aqui e falar, eu amo a Cristo. É fazer a obra, é andar nas pisadas, é cumprir na nossa carne o resto das aflições, mas ter a esperança da coroa da justiça. Esse homem não é um homem arrependido do que foi, mas certo da vitória, certo de que assim que o machado, descesse, cepasse a cabeça dele, só viria glória pela frente. A glória de ter cumprido a carreira proposta, de ter olhado firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, de ter deixado o embaraço e de ter deixado o pecado. Que Deus nos dê o poder, irmãos, para nós pensarmos, agirmos de tal maneira. Amém? Eu passo a palavra ao irmão Ari.